Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos com a modelo Dandara Queiroz. A gente vai conversar hoje com essa jovem modelo indígena sobre a identidade indígena e o percurso que ela está fazendo com essa história. Dandara, em primeiro lugar, conta pra gente de onde vem a sua identidade indígena e como você a desenvolveu. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. E é uma longa história referente à minha identidade indígena. Eu pude escutar da minha ancestralidade, que eu tenho descendência por parte de pai e de mãe, mas é uma descendência omitida, que o meu avô, por exemplo, tinha vergonha, sabe? Então ele negava para as pessoas, porque antigamente, na época dele, ser indígena era um motivo de chacota, era um motivo de vergonha. As pessoas não tratavam essa cultura com respeito, sabe? Então, na família do meu pai, infelizmente, o meu avô paterno faleceu quando meu pai ainda era um bebê, e a minha avó veio com a família toda, eles moravam na roça, né, no interior de Minas, na região de Montes Claros, e a minha avó veio com os mais de 7 irmãos do meu pai para Mato Grosso do Sul, sozinha, ela e os filhos, e também foi uma origem que não teve, assim, conversa, não teve história, sabe? Só que por conta própria eu decidi buscar as minhas origens. Eu tenho uma tia que ela também gosta muito de estar ligada nesses fatos e a gente conversou bastante, tecnicamente, por meio de diálogo. Eu sei que minha família materna vem de uma região chamada Véstia, que é o interior de São Paulo, lá os povos são tupis. E a família do meu pai, como veio de Montes Claros, Minas Gerais, geralmente lá tem o povo tapuia, tem vários povos lá, é uma região muito rica em diversidade indígena. Só que aí eu fiz o exame, um exame genético por meio da coleta de saliva, porque era uma curiosidade que eu tinha, que só o disse-me disse não era o suficiente, sabe? Eu queria, assim, ter uma certeza, poder falar com propriedade a respeito, não correr o risco de ser julgada com apropriação cultural, enfim, né? E nesse exame, deu que a minha descendência indígena é Tupi-Guarani. É, Inclusive, nesse exame, ele vem um mapa que mostra, assim, tipo, como se fosse um gráfico, as regiões, umas manchinhas, é, falando sobre a origem. Então, é uma ancestralidade indígena da América Central que foi descendo e foi ali na Cordilheira dos Andes, aí depois a Amazônia, entendeu? Aí deu origem ao povo Tupi-Guarani, que posteriormente eu, por um grande acaso, eu fui visitar uma aldeia com a minha tia. Essa é uma história que eu gostaria muito de contar, que foi a minha história de reconexão. Foi o seguinte, era um fim de semana que eu tinha um compromisso muito importante no mundo da moda, né? Que era um compromisso que eu queria muito estar presente, que era o baile da Vogue, porque recentemente, tecnicamente em janeiro, eu fui à capa da revista, falaram sobre a minha história, a gente fez a entrevista com a Luciene, foi incrível. E nesse sábado, por alguns motivos que eu também desconheço, não deu certo o meu convite para essa festa. Eu fiquei muito, muito triste, muito chateada. E aí a minha tia, a irmã da minha mãe, me chamou. Ela falou assim: vamos passar o fim de semana comigo na aldeia, vamos lá conhecer o pessoal, você vai adorar. E eu falei: vamos, tia, eu tinha um compromisso, mas eu não vou ter mais, então eu tô livre, a gente pode sim ir para a aldeia. Quando eu cheguei lá, eu não conhecia o pessoal. Quando eu cheguei lá, é, eu notei que, por coincidência, eles eram da minha mesma etnia, eram tupi-guaranis também. E eu me lembrei que o título
da minha capa, da minha revista que eu participei, se chamava Reconexão. E era um sábado à noite, eu estava em volta da fogueira lá na aldeia, rezando a Deus, agradecendo a oportunidade de estar conhecendo a minha origem, de estar com pessoas que me acolheram tão assim, de coração, de corpo e alma, a tia Idora, que me considera sua neta, a Morubixaba Itamiri, que fala que eu sou sua filha, que fala que eu sou a guerreira dos Tabaçu. E quando eu me dei conta que eu estava sendo acolhida pela minha ancestralidade, pela minha origem, e que eu entendi completamente o motivo de eu não ter ido naquele evento, e eu entendi, nunca fez tanto sentido o nome Reconexão naquela capa. É uma história muito legal mesmo. Quando aconteceu isso, Dandara? Quando foi? A minha reconexão Essa fé, esse foi. fim de semana. Então, por volta de abril, eu não me lembro ao certo Abril deste a ano, data. Foi, 2022. sim, 2022. Então é uma história muito bastante recente. recente. A Luciene, que você diz, é a Luciene Kaxinawá, Sim, ela. ela te entrevistou para a Vogue, então, para essa Isso. matéria de Foi com capa. ela que a gente fez a matéria. Luciene Kaxinawá, nossa jornalista, a primeira jornalista indígena da TV brasileira e que está com a gente aqui no Earth News Terra. Nandara, então, tudo o que você contou tem tantos desdobramentos, tem tantas coisas que eu quero te perguntar, mas eu quero começar por uma sensação que eu tive quando você estava contando a história. Não é uma história de uma filha adotiva, os seus pais são pais biológicos, mas parece a história de uma pessoa adotada, no sentido de que você estava indo atrás da sua história, né? Assim, da sua origem. Parece o mesmo tipo de emoção. É como se É, as pessoas indígenas que são negadas o valor da sua origem indígena, é como se essas pessoas fossem órfãs de um certo sentido. eu falo que é como se a minha origem, a minha cultura, se eu considerasse os meus pais, a descolonização me tirou, me tomou dela, entendeu? Então, essa busca pelo meu berço foi algo que, quando eu tive o contato com o meu povo, eu me senti completamente. Sabe quando parece que você veio dali, literalmente? Eu não precisava de calçado, eu não precisava de garfo, sabe? Era uma coisa que aconteceu naturalmente. E a gente fala assim, né, que tá no DNA. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à natureza, que sempre fui muito protetora dos animais, sempre gostei de plantar, de comer coisas orgânicas, de ficar de pé no chão, tomava muita bronca da minha mãe por causa disso. E depois que eu cheguei lá, que eu vi como as pessoas lidavam com a natureza, como era a rotina, foi uma sensação assim, cara, eu agora eu entendi tudo, eu realmente conexão, não tenho o que dizer. Isso foi naquela mesma aldeia onde eu encontrei com você, aquela aldeia que fica Foi. no litoral de São Paulo, né? Você citou a. Fica entre Itanhaém e Peruíbe. É a Uhum, aldeia Tabaçu, Recó e Pan, que é uma aldeia Tupi-Guarani, que a minha uhum. tia frequenta há muitos e muitos anos. Já é uma conexão familiar, assim, que não é recente, só eu que conheci eles recentemente. Mas, assim, o contato já tem posso me dizer, mais de 10 anos que a minha Uhum. família frequenta lá. Minha tia praticamente mora lá, ela fica mais lá do que na casa dela na cidade. É um lugar muito bonito, tem uma lagoa linda, né? Uma paisagem Linda. muito bonita e fica no litoral de São Paulo, né? No litoral sul de São Paulo e muito perto, 100 quilômetros daqui de São Paulo, onde nós estamos. E, Dandara, esse episódio do exame da saliva, você tinha quantos anos de idade quando você fez?
Foi recentemente, porque depois que eu entrei no mundo da moda, isso era uma questão que, por si só, apesar de eu ter os traços, de eu ter fisionomia indígena, eu queria ter uma segurança de poder falar com propriedade que eu sou uma indígena, entendeu? Apesar de que eu acho que é muito chato a gente reprimir as pessoas que se consideram indígenas pelo fato delas não poderem provar isso. Atualmente, os nossos antepassados já faleceram, a cultura não é muito de se buscar essa origem, entendeu? Então, as pessoas que moram na cidade não têm muito interesse, foi uma coisa que foi se apagando. E depois que eu entrei no mundo da moda, que eu notei que os meus traços indígenas é algo que me favorecia muito, porque atualmente a moda está muito ligada à biodiversidade. Então, eu quis me aprofundar mais nessa história, e aí eu decidi fazer o exame. Entendi. Existem outras indígenas que estão no mundo da moda e ou homens e mulheres também? Existem sim. Eu conheço alguns, que já trabalhei com alguns. Com certeza existem muitos outros, mas eu encontro muitos na Semana de Moda, no São Paulo Fashion Week. Encontro muitas amigas que são também descendentes indígenas, meninas que vieram da Amazônia, que vieram da região norte do Brasil. Assim, é sobre isso que eu falo com você, muitas meninas que visivelmente são indígenas, e eu falo, mas por que você não comenta muito sobre sua origem? Aí as minhas amigas falam, a minha mãe não sabe de onde a gente veio, então eu prefiro não falar, porque eu tenho medo. E eu falo, gente, é uma situação muito triste, né? Porque povo originário brasileiro, somos indígenas, temos face de indígenas, temos história, só que assim, é uma coisa que, como a gente não tem como comprovar, hoje em dia é uma situação muito delicada pela questão da apropriação, pela questão da internet, né, das pessoas que gostam de julgar, enfim. É, a gente vai falar, se aprofundar nessa questão. Agora, ainda falando da moda, a gente entrevistou aqui a Felícia Asmar Maia, que é a criadora do Amazônia Fashion Week, lá em Belém. Começou em Meu sonho 2007. é participar. Vou falar para ela. Bom, se bem que você Fala, pode falar seria diretamente um para ela também. prazer. Isso foi um aprendizado muito grande, foi bem no início do Earth News Terra e ela abriu nossos olhos para esse horizonte da estética, da moda, também na indústria, né? As fibras Uhum. da Amazônia, que são fibras fantásticas, resistentes, bonitas e que também não precisam de tanta energia e de tanta água quanto as fibras sintéticas para se transformarem em tecidos e tal. E ela É muito faz parte bacana. dessa história de valorizar essa estética de lá da Amazônia, a estética indígena, ribeirinha, quilombola também, né? Agora, Aham. você está com quantos anos, Dandara? 25. 25. E você entrou no mundo da moda com que idade? Com 23 anos. Ah, então é tudo muito recente. É, eu, Uhum. eu, eu vim do Mato Grosso do Sul, né? Eu estudei, eu me formei atualmente, assim, eu tenho diploma de arquiteto urbanista, só que atualmente eu decidi trabalhar apenas com a moda, que foi onde eu me encontrei. E as modelos começam a carreira muito cedo, algumas com 15 anos, mas geralmente com 18 anos, 17 para 18 anos é a idade que elas migram para o polo da moda brasileiro, que é aqui em São Paulo. E como foi Mas que, como que você comigo foi despertou o para seguinte: isso? Aham. com 14 anos, teve uma seletiva na minha cidade, aquelas seletivas que passam nas cidades, que levam as meninas para São Paulo para conhecer as agências. E eu vim para São Paulo conhecer as agências daqui. Foi, assim, uma situação bem comum de se acontecer. Eu tomei todos os nãos, eu não fui aprovada em nenhuma agência. Isso é comum, muitas meninas passam por essa situação, é triste, mas enfim, o mundo da moda, às vezes, ele é um pouquinho cruel, né? E então eu meio que não quis mais investir esse lado da minha vida, sabe? Assim, nessa carreira, apesar de muitas pessoas falarem
que eu levava jeito, que eu tinha perfil. E o tempo foi passando, eu fui estudar, me formei, me envolvi também com o mundo Miss, representei a minha cidade, representei o estado do Mato Grosso do Sul no concurso nacional. é, e acho que essa visibilidade fez com que eu conhecesse pessoas e em uma certa viagem que eu estava a lazer em Minas Gerais, eu conheci o meu scouter, o Farnésio, e eu já estava com 23 anos, e ele falou: "Vamos para São Paulo, eu quero te apresentar para as agências". E eu falei: "Olha, Farnésio, eu não tenho interesse, porque quando eu tinha 14 anos eu fui e não foi legal, não deu certo". E ele falou assim: "Eu vejo potencial em você, o mundo da moda está mudando, eu acredito que vale a pena a gente tentar de novo". E teve algumas pessoas que me apoiaram, então eu resolvi arriscar mais uma vez. E foi algo assim, sabe, quando você vai para um lugar que você não está criando expectativas, então que você se surpreende positivamente. Eu não estava com nenhuma expectativa positiva daquilo, pelo meu passado, entendeu? De ter tomado 5 nãos nas minhas visitas. E aí agora eu em 2020 que eu conheci as agências, aliás, que eu visitei novamente as agências, eu fui aprovada em todas que eu fui. E assim, foi uma eu até ficava assim, oi, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. E aí, minha mãe já acostumada, né, com a filha que tem. Eu sempre fui muito aventureira, desprendida, corajosa, assim, me entreguei para o mundo, só que morava só eu e ela. Foi, foi um pouco doloroso, ir lá em casa, buscar minha mala, minhas roupas e falar: "Mãe, eu vou tentar, eu vou arriscar". Aquela cena que a gente nunca esquece, deu entrando no carro e a família toda chorando. E eu falava: "Mãe, mas por que você está chorando?" Ela falava: "Eu choro de alegria, porque eu sei que você está buscando seu futuro, sua independência, mas eu também choro de tristeza, porque a minha caçulinha tá me deixando aqui sozinha". E aí, em 2020, era setembro, faz exatamente 2 anos que eu tô no mundo da moda. Setembro de 2020, dia 22, para ser exata. Eu cheguei em São Paulo, eu não sabia pedir um táxi, eu não sabia andar de metrô, eu não sabia usar transporte público, eu não sabia, assim, o trânsito me assustava, a rotina das pessoas me assustava. Eu era acostumada a sair de um compromisso faltando 10 minutos. Aqui em São Paulo, às vezes a gente tem que sair com 1, 2 horas de antecedência. Eu me perdia. Foi uma confusão, assim, mas que serviu para me amadurecer demais. Eu acho que aqui foi a minha maior faculdade de vida que eu fiz, sabe? Que eu me tornei, que eu posso me considerar uma mulher adulta, independente, que eu aprendi culturalmente muita coisa, em relação à vida também, os aprendizados da vida. E a moda me deu oportunidade de conhecer muitas cidades, entendeu? A trabalho, mas é claro que a gente trabalha metade do tempo, a outra metade do tempo a gente pode passear, a gente pode conhecer pessoas, lugares, enfim. Eu também viajei para a Alemanha a trabalho, então eu conheci uma cultura completamente diferente da minha, uma região com clima diferente, com a vegetação diferente, alimentação diferente, pessoas diferentes, inclusive lá na Alemanha quando eu saía, eu notava que as pessoas me olhavam de um jeito. Eu parecia até. Eu dizia assim, gente, parece que eu sou um ET aqui, sabe? Porque as pessoas me olhavam assim, mas era positivo, eu não digo da forma negativa, mas elas achavam muito diferente uma pessoa como eu. E o meu inglês não é tão bom, né? Mas eu conseguia me comunicar basicamente. E as pessoas falavam para mim, né? Nossa, como você é diferente, como você é bonita. E eu gostava muito dessa sensação de ser uma pessoa completamente diferente num lugar assim. Foi uma viagem incrível, de muito conhecimento, muito aprendizado. Eu posso testemunhar que a Dandara é uma pessoa muito séria e muito pontual. A gente combinou de se encontrar lá na aldeia, depois agora a gente combinou essa gravação e foi Eu tudo fico feliz. muito pontual e muito correto. Estamos com a Dandara Queiroz, a Miss Mato Grosso do Sul e Isso. modelo indígena. Esse foi só o primeiro episódio que está chegando ao final na terça-feira
a gente está de volta. Vamos falar sobre essas questões da apropriação, essa palavra que ela usou bastante. Vamos entender o que é isso e qual o conteúdo emocional, psicológico e social disso, e também do que é ser indígena e se descobrir indígena. Dandara, nos vemos na terça-feira. Até lá. Até lá, muito obrigada.